E agora há pouco tivemos o discurso do Jerome Powell, o chair ali, o cabeça do Fed, falando um pouquinho sobre as ações do FONC, que foi o aumento da taxa de juros em 0,25 na semana passada. E nesse vídeo vamos fazer um resumo breve de tudo que ele comentou nessa entrevista. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo. E vamos de 2 vídeos no dia de hoje. Até o Oz chegou aqui para acompanhar com a gente e saber tudo que o Powell falou nessa entrevista. Bom, basicamente vamos resumir aí em 3 pontos principais do que foi dito por ele. Primeiro, e o ponto que é mais positivo, é que primeiramente o mercado acabou assumindo isso logo no começo, que as ações que o Fed vem tomando desde o ano passado estão surtindo efeito. A inflação está caindo. Ponto. Eu acho que de positivo para o mercado foi a única coisa que ele falou de importante. Mas já aí tem uma ressalva. Ele fala que setores como de serviço ainda não tem uma redução na inflação. Então esses setores ainda puxam a taxa de inflação, que é algo que eles vão ter que olhar com mais carinho daqui para frente. Aí o entrevistador perguntou para ele o quanto tempo ele acha. Primeiro ele perguntou por que o número de 2% no PCE ou no PCI, que foi a taxa de inflação que saiu na semana passada. Lembra que no vídeo de ontem, segunda-feira, eu falei para vocês que a principal inflação para o Fed é o PCI ou PCE, não o CPI, o CPI. Então é essa inflação que eles veem e ele perguntou por que 2% e se não poderia ser 3%. O Powell foi categórico. 2% é um benchmarking global, então é um número que globalmente é aceito e não negociável, não vai ser 3, não vai ser 2,5. Eles só vão sossegar quando o PCE estiver em 2%. Para isso, o Fed não vai medir esforços em aumentar a taxa de juros o quanto necessário for. Ele não fala em mais 0,5%, como todo mundo espera esse ano. Ele não fala em nada. Ele só fala em aumentar o necessário para que essa taxa chegue em 2%. Foi perguntado quando que ele acha que essa taxa vai chegar em 2%. O PCE, a gente vai ter ali a taxa de juros em 2%. Ele acredita que seja em 2024, então a gente vai passar 2023 ainda com aumentos ou manutenções desse juro, e em 2024 eles devem atingir o objetivo deles. Então foi mais ou menos isso. Então, resumidamente, foi bem isso que ele disse. Ou seja, a gente vai daqui a pouco para os gráficos ver o humor do mercado no que estava acontecendo, mas não são boas notícias no que diz respeito à redução de taxa de juros, muito pelo contrário. Perguntou para ele também qual o número que a taxa de juros poderia ser, né? Essa taxa de juros, e acho que eu falei taxa de juros, inclusive agora há pouco, é a taxa de inflação em 2%. Ele não fala que 5, 6, 7, 8, 3, ele não fala em números, ele fala o quanto for necessário para trazer a inflação a 2%, não a taxa de juros, como eu falei agora há pouco. Então ele foi bem categórico nas suas colocações e de maneira alguma o Fed vai tirar essa posição. Vamos para o gráfico e para alguns indicadores. Bom, gente, primeiro o indicador do Bitcoin. Aqui está o diário, então dá para ver a grande vela que ele subiu e desceu, mas vamos trazer aqui, ao invés de ser o diário, para 30 minutos. Olha a volatilidade. E eu estava acompanhando o Bitcoin subindo e eu não entendi mesmo. Ele começou a subir logo um pouquinho antes da entrevista, né? E daí até os 20 minutos da entrevista, porque ela começou às 2h40. Ele começou a subir e não parava mais. E tudo que eu estou falando para vocês,
o Powell estava falando naquele momento, de bem um discurso não muito amigável, mas Bitcoin subindo. Aí passou das 3 horas da tarde, aí teve a forte correção, voltando aqui a um nível que estava antes. Vamos voltar ao diário para ver. Então essa vela aqui foi pura especulação e muitas baleias jogando aqui, tentando jogar para cima justamente para fazer um short aqui, entrar e você fazer um long, reverte ele para short e derruba o mercado. Deixa eu voltar aqui para o gráfico do dia. Então o Bitcoin ainda vem numa recuperação boa, mas abaixo dos 23 mil. Então ele está ficando aqui um pouquinho abaixo dos 23 mil, mas dentro daquela casa que a gente falou ontem. Então ele está ficando aqui preso. Ou seja, não deve ter muitas coisas, vai ser uma correção natural do Bitcoin agora e como o mercado vai digerir o que o Powell falou hoje. Mas a gente deve ver a oscilação dentro dessa casa, se ela descer no máximo até a média de 20 dias. No máximo mesmo. Outro indicador que eu quero mostrar para vocês. Lembra que no vídeo de ontem da análise, ó, tava já 2%, acho que eu não me engano, não chegou a ser 3%, fechou o dia com 3% e meio por cento. E agora está com 6,3%, quase 10% no mercado, acreditando em um aumento de 0,5% no próximo aumento. Bem diferente de uma semana atrás, quando a gente teve, se a gente voltar no gráfico do Bitcoin, aqui se a gente pegar uma semana atrás, esse otimismo que veio por aqui, e a gente olhar outras semanas atrás, o otimismo que vinha sendo criado aqui. Então o mercado já não tem tanto mais esse otimismo. E aí a gente tem essa taxa aqui, essa aposta do mercado nas taxas de juros. Então a gente está nisso, eu acho que a gente está com o mercado precificando mais pé no chão. Vamos voltar, eu não olhei, vamos olhar juntos agora o Ethereum. Deixa o gráfico abrir aqui. O Ethereum subiu, mesmo assim ele não rompeu, então assim, está uma linha muito forte. Essa linha de 60% da Fibonacci, ela está muito forte. Então 1550 aqui, essa região está bem forte. Caiu, mas ele está tentando voltar dentro do garfo de esquife que a gente viu ontem. E eu não sei se ele vai continuar não. Vamos ver aí a análise da próxima semana. Talvez o Ethereum faça uma correção pelo menos aqui até a média de 20 de 1592. Pode ser. Para depois pegar um fôlego e tentar subir de novo. Mas essa alta na tendência do garfo aqui, o Ethereum já está perdendo. Está tentando se segurar, fechar aqui e amanhã conseguir voltar, ele ainda consegue se manter dentro do garfo. Porque o que vale é o fechamento, não a abertura. Ele perdeu ontem e não conseguiu recuperar ainda. A gente começou a falar, ele estava bem na pontinha aqui no vídeo de ontem. Mas ainda ele está. Como ele perdeu aqui, ele voltou a ficar dentro. Se ele fizer o mesmo movimento com esse, ele pode voltar a pressionar essa resistência dos 1550. Mas não teve uma oscilação tão forte como o Bitcoin, apesar do Bitcoin também não ter saído, não ter chegado. Apesar do canal do Bitcoin ter um caminho mais longo, mas não ter chegado aqui ao nosso ponto de resistência ali de 23.500 mais ou menos. Chegou bem longe e agora a gente está falando aí em 22.900, 23 mil, ou mesmo aqui o suporte de 22.700. Então, voltando para mim, gente, esse foi o resumo do Powell, do discurso dele. Então, teremos sim mais taxa de juros, não veremos a inflação ainda dentro de 2023 a 2%, segundo a perspectiva do Fed, devemos até ver a 24%. E um ponto que eu não falei ali no começo do vídeo, é bom falar, que ele vê a economia muito forte. Então esse pleno emprego são duas coisas que ele observa. O pleno emprego, que é o que os Estados Unidos está hoje, e inflação a 2%. Pleno emprego se atingiu, mas inflação não. Se ele tiver que dar uma balançada nisso, então sacrificar um pouquinho o pleno emprego aqui, subir a taxa de desemprego 3,7%, 3,8%, 3,9%, 4%, para chegar a 2%, ele vai fazer isso. Porque naturalmente, a hora que ele começar a baixar o juro, esse emprego vai ser recompensado. E ele ainda vê muito forte a economia americana, acho que foi um ponto que eu não coloquei.
Galera, foi esse um resumo da conferência, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!